Olá, boa noite. Boa noite a todos. Perdão pelo nosso atraso, mas estamos aqui para mais uma live. Eu tive um problema técnico com o Instagram, mas graças a Deus tudo resolvido. E eu vou convidar a Cecília, que já entrou aqui, para dividir esse estudo comigo hoje. Disse o Cristo, né? No mundo tereis aflições. E eu já comecei a live com aflição hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Oi, boa noite, tudo Olá, bem? tudo bom? Ficou muito nervosa? Ai, ai, eu lembrei de no mundo tereis aflições, né? Pois então, a tecnologia ajuda, mas também é complicado, né? Ai, fiz pressa, parece uma coisa, né? Começou a dar problema no sábado, eu tive que desinstalar e instalar novamente hoje. E aí tivemos esse pequeno problema. Mas, graças a Deus, tudo certo. Nossa, Bom, problema. hoje, então, hoje é dia 19 de abril, né, de 2021, mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fazemos aqui no Trilha todas as segundas, às 19 horas, né, estamos já no capítulo 6 do Evangelho. Às quartas, nós temos as nossas lives com convidados, né, diversos temas que nós falamos, sempre trazendo com fundamentação a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. E nos domingos, às 18 horas, a cada 15 dias, nós temos as lives musicais, né, com os queridos Aristeu e Juliana e com o Nilson, a Helena e o Lucas. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo, né? Maria Cecília, você gostaria de fazer a prece? Pode Posso fazer? ser? Pode ser sim. Querido Deus, Criador eterno desse universo infinito, onde os astros não se chocam, onde tudo é perfeito, onde sua sabedoria divina está entre nós. Te agradecemos pelo momento que vamos viver agora. Nos inspire e nos intua para poder dividir um pouco do Evangelho de Jesus. Se conosco, Senhor, na noite de hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então chegamos ao capítulo 6. Se nós formos observar, né, o capítulo 5, ele é o mais longo, né, do É o mais Evangelho. longo. É, E ele dá a abertura aí para o Sermão do Monte, né? Então, do capítulo 5 ao capítulo 10, com exceção do 6, são as bem-aventuranças. E é tão importante essa passagem do Evangelho, né, das bem-aventuranças, que falam que Mahatma Gandhi, né, é atribuída a ele uma frase que se perdessem todos os escritos evangélicos, todos os escritos de cunho de educação religiosa, mas se mantivesse ainda o Sermão do Monte, ainda nós teríamos tudo o que nós precisamos. E no meio desse capítulo 5, que foi tão extenso para nós, né, quase 3 meses aí estudando, vem o Cristo Consolador. E eu vou deixar para você começar dizendo para nós sobre essa passagem tão belíssima. eu concordo com você, o capítulo 5 foi extenso e foi um capítulo muito pesado, que representa o mundo que nós estamos vivendo hoje. Bem-aventurados os aflitos, como são. Então, são questões que ficam na nossa cabeça, né? Mas o capítulo 6 vem reconfortar. Vem a palavra de Jesus para nos confortar, reconfortar. E ele começa, esse capítulo tem 4 itens. E o primeiro é o jugo leve, que eu vou ler a passagem de Mateus. Sim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus. Então, que ele começa falando, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, todo o nosso sofrimento, tudo que nós falamos no capítulo passado de angústia, ela só pode ser suavizada, vamos dizer assim, e compreendida, e elas encontram essa compreensão na fé do futuro. Porque alguém que não tem fé no futuro, que não confia que Deus é justo, não tem validade nenhuma. Quer dizer, como que eu posso compreender uma pessoa que eu amo tanto? E olha que nós estamos perdendo muitas pessoas para a Covid. Quer dizer, que peso que é esse se eu, e ele é muito claro aqui, se eu não encontro no futuro, eu não tenho fé, nem não vai existir nada depois. Não há futuro. Se eu não confio que essa perda, ou que essa injustiça, ou que essa decepção, ela é justa. E quem é que pode explicar a justiça, na verdade, das nossas angústias? Né? A nossa fé em Cristo. Então, toda aquela aflição, todo aquele peso, toda aquela angústia, ela cai por terra. Então foi quando Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Então, Jesus nos alivia por conta da fé que nós temos, porque nós sabemos que aquilo que nós estamos passando no momento é temporário, é passageiro, é provisório e tem uma causa. Então, isso que fala da justiça de Deus, eu acho que o que mais me encanta na doutrina, e nessa passagem aqui, eu vos aliviarei, porque a causa dessa aflição, a causa dessa perda, a causa dessa decepção, a causa dessa dor física enorme que foi passada, teve uma causa anterior. E essa causa anterior foi construída pelo nosso livre-arbítrio, por mim mesma, e não imposto. Imposto, independente de eu querê-lo ou não. Então, esse jugo fica leve, fica muito leve quando você compreende. E quando você compreende, você tem uma fé raciocinada. Nós que gostamos de ler, de estudar, nós não gostamos de coisas dogmáticas que não tem explicação. Então, o jugo de Jesus, né, o fardo dele, ele é leve para nós, porque nós compreendemos a razão dos porquês. E ele fala muito claro, né, nesse primeiro item pequenininho, mas tão profundo, mas tão importante, que essa assistência, essa condição de felicidade aqui que Jesus nos dá, tem uma condição. E essa condição que está na lei de Cristo é simples. Se você observar a lei, se você seguir a lei, esse jugo será leve e será suave. E qual é? Que é o verdadeiro jugo, né? O jugo, eu fui dar uma lida assim, porque Jesus, ele ensinava com muita simplicidade, só que as coisas mais difíceis de compreensão são as coisas simples, não são? Então, Eu acho as coisas simples mais difíceis. Então, quando ele fala que vinde a mim, então ele nos chama, não é? Nós temos que ir até Jesus. Nós temos que ter uma atitude de buscar as coisas do alto, nós temos que querer estar próximos a Ele, nós temos que confiar, né? Então ele fala que vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então ele não promete que nós não teremos aflições, né? Ele coloca assim, ele dá aquele colo, né? Como que nós vamos conseguir esse alívio? Através de uma prece, através de uma leitura edificante, através dos bons ensinamentos,
através da reforma íntima. Então, é dessa forma que nós vamos encontrar alívio. E também através dessa compreensão que você falou, que quando nós temos o entendimento de que tudo que eu passo tem um porquê, ou é nas causas atuais, né, ou nas causas anteriores, eu pratico o que a gente chama do bem sofrer. Então, se a gente está sofrendo e mesmo assim a gente se revolta, só piora a situação. Então, é nesse momento que eu vejo que ele fala, né, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós. Então, eu fui pesquisar essa palavra jugo, porque a gente liga muito a julgar, né? Eu confesso que eu descobri há pouco tempo isso. E aí, o que é o jugo? O jugo é uma trave de madeira que se coloca sobre o pescoço dos bois. Então, quem é da época aí quem estudou, quem é da época dos cavalos de boi, são aquela trave de madeira que fazia com que os bois seguissem o caminho, né? Então, eles tinham um comando. Então, esse é o jugo, né, de Jesus. E qual que é o jugo dele? A prática do amor e da caridade. Então, por isso que ele fala que o fardo dele é leve, porque quem pratica o amor e a caridade nunca é um fardo pesado. Não, Não é? Então, ele termina dizendo que na observância dessa lei, tudo fica leve, tudo fica suave. E que lei que é essa que você acabou de falar? Amor e caridade. Poxa, então, é uma lei tão simples, né? E muito difícil, porque o amor, nós não temos uma compreensão da palavra amor. Amor para a humanidade é algo enorme. Eu vou até falar sobre isso, esse amor familiar e o amor universal na próxima quarta, né? Que vocês me deram Isso. 2 dias da semana. E aí a gente vai falar desse amor que parece que é tão simples e tão complexo. E também da caridade, que é outra lei que vai tornar esse peso, essa angústia, as dores físicas, as perdas das pessoas que nós amamos tanto, mais leve, né? Agora, ser caridoso é algo muito difícil também. Há de se ter um exercício para nós termos caridade. E quando a gente fala caridade aqui, não é a caridade só de dar alguma coisa, a caridade de alimentar, a caridade de dar uma cara. Não, isso também é caridade. Mas a caridade de escutar, a caridade de acolher, a caridade de você olhar para a pessoa com amor fraterno. Isso são 2 leis, né? Se nós observarmos essas 2 leis e fizermos e a compreendermos e vivenciarmos, porque é muito fácil nós discursarmos aqui. Eu não acho difícil fazer uma live, honestamente, não acho. Eu acho milionésima vezes mais difícil vivenciar aquilo que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é uma máxima de Jesus. Foi ele, eu vos aliviar. Ai, meu Deus do céu. Vou te aliviar, né? Porém, para me aliviar, eu preciso vivenciar o amor e vivenciar a caridade. Então, ele termina esse jugo leve, que é essa trave mesmo, que é a lei que nós devemos observar em relação a Jesus. Eu acho que isso aqui traz para a gente um alívio, um momento de... Eu não sei, mas eu acredito que quem está nos vendo aqui, cada dia vê uma notícia, perdeu um professor, perdeu um amigo, perdeu alguém, e esse alguém que está indo também despreparado, né? Então, tudo tem uma razão de ser que traz esses acontecimentos. Mas aí, Jesus promete um consolador. E eu quero ler inteirinha a passagem aqui de João para a gente entrar nesse pedacinho, porque Sim. é muito, muito, muito lindo essa passagem aqui, é muito, muito lindo essa fala, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece.
Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá em João. E Jesus fala, então, aí, que Jesus falava muito por parábolas, né? Muitas coisas da fala dele não foram compreendidas na sua época. Nem quando ele falava diretamente e nem quando ele falava pelas parábolas. Nem até hoje, né? E nem até... se a gente puder falar, nem até hoje a gente consegue compreender tudo isso, né? Então, Jesus promete um outro Consolador, né? E aí vem toda essa... Vem a vinda, né, do Espiritismo, desse Espírito Consolador, que é o Espiritismo, na verdade, que vem trazer para a gente... Olha, eu não sabia, normalmente eu faço um resumo do que eu vou falar. Escrevo e faço um mapa conceitual na minha cabeça. Mas hoje eu não consegui tirar quase que nada. Tudo era essencial. Porque acho que nós, seres humanos, nesse planeta, nós estamos precisando de compreensão mesmo, né? Então, tudo aquilo que foi esquecido, que foi mal compreendido, que nós não vimos, que nós não trouxemos, o Espiritismo veio trazer. Então, o Espiritismo é para nós o Consolador. Principalmente porque, assim, o que eu estava discutindo outro dia, Jane? Eu acho que é uma questão fundante aqui para a gente. Jesus não trouxe nenhuma religião. Não é verdade? Não. Os evangelhos são iguais para todos. Então, há as interpretações e o ser humano é que instituiu as religiões. Então, essa compreensão, essa leitura, né, que os cristãos dão na católica, nas evangélicas e no espiritismo, para mim, acompanhou uma evolução da questão da fé dogmática e a fé raciocinada. Então, quando o Espiritismo veio explicar aquilo que outras religiões não explicaram, por falta de entendimento mesmo, porque a gente, depois que entrou na química, na física, fluidos, ondas magnéticas, pensamentos que vão, ondas sonoras que chegam até vocês, ondas de rádio, tudo isso houve uma evolução na ciência e o Espiritismo veio... Espiritismo, estou com a minha língua bem travada hoje, hein? Acho que é cansado. E o Espiritismo vem junto com a ciência explicando o porquê de todas as coisas. Então, lá quando Jesus fala, né, que iria mandar o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Eu comecei de trás para frente. Então, aquilo que nós não compreendemos, aquilo que está nos evangelhos, no Antigo Testamento, o Espiritismo vem dar vazão, vem explicar, vem recolocar. E quando eu penso que a gente está num outro momento, e quando a gente estuda que nós usamos 8% dos nossos neurônios, muito pouquinho dos nossos neurônios, eu imagino que daqui um século, mais para frente, quando a ciência estiver evoluído muito, nós vamos compreender claramente tudo que foi dito nos evangelhos. Ora, se a gente está no momento da razão e não mais do empirismo, não mais do dogma, é porque a razão traz para a gente a explicação que nos cabe compreender neste momento, neste século, neste ano, nesse lugar. Então, muita coisa o Consolador veio trazer para a gente, né? E quando ele fala, ouçam os que têm ouvidos para ouvir,
Então, na verdade, o Espiritismo vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, ver, nós estamos enxergando de maneira diferente. E como nós estamos falando de consolação, né? O capítulo fala do Consolador. Nós acreditamos, não, nós temos certeza que precisamos de ser consolados. E a consolação não é passar, como você diz, a mão nem na cabeça, nem ficar esperando. A consolação vem dessa fé raciocinada, da explicação dos porquês, do entendimento do meu sofrimento. Quando eu entendo o meu sofrimento e que eu sou causadora, eu estou sendo consolada. Por isso que o Espiritismo consola, por conta desse momento de entendimento. Quem eu sou, o que faço aqui, por que estou aqui, para onde vou, qual é o meu papel, qual é a minha missão, qual é a minha função, qual é a minha responsabilidade com os meus irmãos, já que Deus é único, haverá um só pastor e um só rebanho. Se é um só pastor, qual é a minha missão perante os meus irmãos? Porque nem os irmãos que nós amamos, nós conseguimos conviver. Amamos, entre aspas, consanguinamente. Eu estou misturando um pouquinho da minha fala de quarta-feira. Nem esses irmãos que nós amamos, a nossa família. Então, é esse Consolador prometido por Jesus, né, que é o Espiritismo, e que vem por ele, e vem a explicação por ele, que consola todas as dores. Como eu gostaria que todo mundo que está sofrendo agora, perdendo um ente querido, pudesse compreender que tudo tem uma razão de ser. E isso nos consola. Não é uma imposição de ninguém. Deus não escolheu você para sofrer essas dores. Não foi ele. Deus não escolheu você para perder alguém que você ama neste momento que você mais precisa, o provedor da sua casa. E agora, o que eu faço? Não foi Deus que escolheu. Essa construção vem de planejamentos anteriores, né, de qual eu faço parte, do qual eu mesmo construí para mim esse trilhar, esse caminho. Sim. Então, pode dizer. É importante, assim, acho que exemplificar, né, esclarecer o porquê que nós acreditamos que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Então, na questão 312 do Consolador, tem uma pergunta, é esse livro aqui, ó, quem não conhece, né? Ele é um livro de perguntas e respostas, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, na questão 312, tem a pergunta, né? Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Porque nós fazemos, assim, fica essa dúvida, o Espírito Santo, Espírito de verdade, o que é? Então, voltando um pouquinho lá na Bíblia, se nós formos pegar a passagem lá de Atos dos Apóstolos, onde aconteceu vários apóstolos que falaram, né, em línguas de fogo, né? Se nós formos lá, relata que existia uma luz que chegava até cada um deles e eles falavam em diversas línguas. E era uma época, lá em Jerusalém, que estava repleta de peregrinos. Então, todos conseguiram entender o que as pessoas que estavam falando em línguas de fogo, essa mensagem. Então, se nós formos na questão 88 lá do Livro dos Espíritos, tem a resposta, que os espíritos são pontos luminosos, que eles não têm forma. Então, daí nós já podemos observar que eles são como estrelas que caíram. E essas mesmas estrelas que brilharam lá no dia de Pentecostes, são as mesmas estrelas que vieram com o advento do Espiritismo, né, com a terceira revelação que nós consideramos. Então, a primeira revelação é a lei de Moisés, né, que está lá no Velho Testamento.
que veio o Decálogo, que foi um ponto muito importante para a humanidade, né? Que trouxe essa ideia do Deus temido, né? Desse Deus que punia, mas porque o povo necessitava desse tipo de ensinamento na época. A segunda revelação nos vem com Jesus, que traz todo esse ensinamento de amor, de bondade, de não temais que eu estarei contigo. Ele nos diz que nem uma ovelha iria se perder do seu pastor. Então, ele nos ensinou por parábolas, que muitas vezes até hoje nós não as compreendemos, né? E aí nós temos a terceira revelação, que foi com o Espiritismo. O Espiritismo, ele não vem dizer que ele é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Então, o que eu compreendo, você me corrige, né? Por favor, se eu estiver errado dessa compreensão, quem estiver nos assistindo, mas o Espiritismo ele não veio para ser a única religião do mundo, não, ele veio para trazer o esclarecimento que na época de Jesus ele não conseguiu assim dizer, porque as pessoas não tinham a maturidade espiritual, não tinham uma maturidade intelectual para essa compreensão. Então, o Espiritismo ele vem trazer para todas as religiões, né, que cada uma delas pode adequar, né? Então, eu não vejo assim que vai acabar todas as religiões, porque é só o Espiritismo, e sim que as religiões vão pegar esses ensinamentos, vão começar a dizer para todos nós de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê que nós estamos aqui, né? A justiça divina, vai explicar esse intercâmbio mediúnico que nós temos com o plano espiritual. Então, diante disso, não tem como a gente não acreditar que não é o Consolador prometido. Porque aqui, como você leu lá em João, ele fala, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, o Espiritismo também, ele, nesse tríplice aspecto que ele tem, de filosofia, ciência e religião, ele acaba com essa briga, né? Essa falta de compreensão que existia da religião com a ciência, uma vez que o Espiritismo explica que não existem milagres, que tudo tem uma explicação, né? Basta, muitas pessoas falam assim, mas é muito difícil, ninguém sabe. Não, tem. Se a pessoa ler as 5 obras básicas, né, se estudar, não ficará sem nenhuma resposta. É verdade. Quando você fala da religião, tem uma fala do Chico, não sei se foi no Trilho, onde é que foi, que quem tem fé em Deus não discute religião. Porque nós acabamos de ler aqui no comecinho a lei do amor e da caridade. Não interessa se eu não acompanho todos os encaminhamentos que a doutrina espírita nos traz. Se eu tenho amor, eu tenho caridade, eu vou ser acolhido igual. É isso que o ser humano vai... Nenhuma religião vai sobrepor a outra nunca. Porque Sim. todas elas nos vão levar ao mesmo pastor. E são maneiras de interpretar. Pode ser que daqui 100 anos vão interpretar os evangelhos numa profundidade científica, espiritual e filosófica totalmente diferente da de hoje. Nós estamos aonde nós devemos estar no momento e compreendemos segundo o mundo que nós vivemos e segundo a evolução da ciência que nós vivemos. Mas também segundo os questionamentos que a filosofia nos traz, que fala tão bem aqui nesse capítulo. Os nossos questionamentos, as nossas aflições e também segundo a própria religião. Agora, o que menos muda aí é Deus. É a fé que nós temos que ter por Ele. Porque a ciência, apesar das leis naturais serem imutáveis, nós não conhecemos quase nada da imutabilidade e nem dos fenômenos químicos, físicos e biológicos. Então, nós teremos uma outra visão e assim sucessivamente. Então, só para... eu comecei a fala para falar do
do quem são o espírito de verdade, acabei não dizendo, mas é fruto da minha inexperiência ainda. Então, o espírito de verdade, eles são toda a classe de espíritos puros, né? São esses servidores abnegados do Cristo, né? Que o Cristo é quem? É o governador do nosso planeta. Então, essa legião de espíritos do bem, de espíritos puros, quem quiser saber mais, tem lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 105, se não me falha a memória. E lá tem a classe dos espíritos, né? E esse espírito de verdade é da classe dos espíritos puros, são trabalhadores. E que nesse momento em que a Terra está passando, que nós estamos vivendo um mundo mais de provas do que de expiação, mais de expiação do que de provas, né? Segundo o Bacelli disse esses dias. Então, nesse momento, essas luzes, esses seres, são trabalhadores, assim, que estão constantemente nos auxiliando, porque ao mesmo tempo que nós vemos muitas pessoas sofrendo, nós vemos também que o sofrimento, ele tem nós vimos lá no capítulo 5, né? Que o sofrimento, ele tem esse mecanismo de nos levar a Deus, de nos levar à espiritualidade. E eu estava assistindo a palestra do Haroldo, e o Haroldo falou que teve uma época da vida dele que ele estava passando por uma situação muito difícil e que era uma prova muito dura e que um amigo chamou ele para ir numa praça, falou, Haroldo, vamos sair um pouco para você espairecer, né? E ele foi com esse amigo para dar uma espairecida. Mas ele sentou lá no banco da praça e começou a chorar diante de tanto sofrimento que ele estava passando. E ele viu que passou um senhor, foi, voltou, foi novamente, parou na frente dele. Falou assim, olha, boa tarde. Eu não pude deixar de observar que você estava chorando. Então, aproveita, eu vou te pedir, reze por mim. Porque o que ele quis dizer isso? Que quando nós estamos num momento de sofrimento, nós estamos mais próximos de Deus. Então, neste momento em que nós estamos passando por tantas dificuldades, tantas provas, cada um de nós está mais próximo de Deus, com certeza. É verdade. A Tere fez um comentário lá para trás, dizendo que quando a gente está perto de fazer uma caridade, nos parece que tudo dá errado. Mas não é só quando nós estamos próximos a fazer uma caridade. Quando a gente inicia na doutrina, quando a gente começa a trilhar por outros caminhos, quando a gente vai ter que dar uma aula no Discípulo de Jesus, como eu dei, de 1984 a 2004, 2004, nossa, 20 anos, a gente é impedida, não é que a gente é impedida, da maneira que eu posso abrir, né, a minha guarda para inspirações divinas, bem-vindas, também nós somos assediados, porque os espíritos vivem ao nosso entorno. E para impedir que a gente faça o bem, é uma coisa complicada. Você tem que ter o quê? Fé. Hoje mesmo, né? Hoje até o acesso. Preocupada, falei, nossa, eu tenho 2 falas na semana, não deu tempo muito bem, como é que é? Aí entra aqui, não acha a Jane, não tem telefone da Jane, liga para a Tereza Cristina, está em São Paulo. Então, mas assim, isso também testa um pouquinho a nossa firmeza, né? A nossa consistência, e não nos deixa, quer dizer, nós podemos deixar ou podemos nos blindar, que é o orai e vigiai. Você tem que vigiar constantemente. E se vigiar constantemente, vigiar o quê? O que nós estamos vigiando? Vigiando os pensamentos que estão em torno de nós, quer seja de pessoas ou quer seja de pessoas que estão do outro lado, que a gente pode dizer. Elas sim, os seus pensamentos, eu falei um pouquinho de pensamento, hoje falei de ondas, né?
ondas de rádio, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, se nós entrarmos na sintonia de quem quer nos desviar daquilo que nós vamos fazer, nós realmente não damos conta, não damos cabo de ir até o final. Então, aí a importância da prece, da oração, que faz, é como se fosse uma armadura que nos protege, que nos blinda contra as vibrações negativas. Nós sabemos, né, na igreja evangélica, na católica, existe o bem e o mal, Deus e o diabo, o espírito ruim, o espírito bom. Então, nós sabemos que as questões contraditórias existem no mundo. Então, se nós acreditamos que podemos ser influenciados, acolhidos, abraçados por uma onda, por um espírito de luz, o nosso protetor, ou na católica o anjo da guarda, ou sei lá, nós também temos o outro que está do nosso lado, nos induzindo a não cumprir, nos cutucando daquelas coisas mais difíceis que nós temos que lutar contra nós mesmos, sobre nossos defeitos, nossos vícios, nossos sentimentos ruins, que nós estamos ainda muito longe de ser perfeitos. Nós somos perfectíveis. Mas para chegar lá, nós temos que lutar. Não, nós já falamos na semana passada, né, Jane? Nós não temos que lutar contra o outro. Nós temos que lutar contra nós mesmos. O nosso maior trabalho é vencer a nós mesmos. É vencer as nossas imperfeições. É vencer o nosso egoísmo, a nossa ambição, os nossos vícios, a nossa gula, a nossa língua ruim. Porque não é só o cigarro que mata, não. A língua, falando mal de um, chega lá, mata uma pessoa. Então, olha quantas coisas que nós temos para lutar dentro de nós. Mas nós sempre estamos apontando o dedo para o outro, né? É muito mais fácil eu analisar o outro do que eu me autoanalisar. Também teve uma live, não sei que dia, que falava do autoconhecimento, de eu me conhecer, de saber onde é que estão as minhas questões, os meus defeitos. Então, e agora com esse capítulo, né, do Consolador, e você falou, né, que o Espírito de verdade são vários espíritos lá de si, mas também é Jesus. Jesus também é Espírito de verdade. Que quando ele vem de vez em quando, e ele fala, porque ele fala na primeira pessoa. Eu estou aqui, eu vim, quer dizer, foram vários espíritos de verdade que se comunicaram, porque Allan Kardec não falava por meio de um espírito, né? As mensagens chegavam para ele aqui, acolá, para compreender quantas comunicações chegavam com a mesma mensagem, com a mesma orientação, né? Da mesma maneira, né? Então, teve um critério, né, científico, ele fez uma análise. Esse espírito de verdade, ele anunciou o espiritismo no mundo inteiro. Então, vinha cartas para Kardec, endereçadas a Kardec, né, o Hipólite Leon Denisard Rivaio, que possibilitou que ele fizesse, né, que ele codificasse a doutrina espírita, né, o Livro dos Espíritos, que ontem nós comemoramos 164 anos, né, do seu lançamento, 18 de abril, e ele é, para nós, os espíritas, o grande consolador, porque se a gente está num sofrimento, mas a gente não vê o porquê daquilo, ou a gente acha que é porque meu pai pecou, minha mãe pecou, meu tio pecou, chega um momento que a gente fica sem acreditar, né? Fica perdido. Então, quando nós estamos nesse momento de aflição, nós temos que lembrar que nós nunca estamos sozinhos. E quando nós seguimos o ensinamento de Jesus, nós conseguimos ter mais afinidade ainda com Ele, com esse alto que nos auxilia, com essa legião de espíritos puros, né? Vamos lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, que fala também sobre o nosso anjo da guarda, que nós nunca ficamos sozinhos, né? Ontem o Simão
Simão Pedro falou muito sobre essa questão. Então, o Espírito Protetor, ele vem com essa missão de estar conosco, desde que nós reencarnamos até o nosso desencarne, ele nunca se afasta. Nós é que nos afastamos dele. Então, quando nós estamos no caminho do bem, procurando os ensinamentos, nós conseguimos esse suporte do alto. E é aquele momento que nós somos pegados no colo. Você lembra daquela passagem lá das pegadas na areia? Eu li dos encontros, né, que ele reclama que a vida inteira você me carregou no colo, eu via 2 pegadas e agora você me abandonou. E aí Jesus fala, porque eu estou te carregando no colo nesse momento, né? Então, esse nosso grande Espírito Protetor está sempre conosco. É como se fosse uma mãe sempre com o filho. Às vezes há um afastamento, mas ele não nos abandona. Não nos abandona. Então, essa fé de que nós temos esse protetor que nos guarda, que nos protege, que nos inspira, né? Que a primeira intuição nossa é dele que está colocando para a gente, que diz agora vou para cá ou vou para lá. Isso é um alento, isso é consolador. Porque o capítulo de hoje, gente, diferente do outro, é para consolar. Eu vos aliviarei, eu vou te curar, eu vou secar suas chagas. Os fracos sofredores, esses eu estarei aí. Quer dizer, então, nos consola. Todos nós estamos precisando de muito consolo nesse momento, porque a gente ainda é muito, sabe, Jane, apegada à vida material. Nós poderíamos estar falando assim, puxa, que bom, pandemia está levando todo mundo para a vida real, que é do outro lado. A gente não fala que a vida real é do outro lado? É no plano espiritual? O que a gente podia estar falando? Puxa, mas não foi, que bom, se libertou da prisão da carne, que nós comentamos no capítulo anterior. Liberdade, ele já foi. Mas não é assim que nós estamos agindo. Por quê? Nós ainda estamos num planeta de prova e expiações mesmo. Nós ainda... Mais de expiação do que prova. Mais de expiação. E a gente é apegado, sim, apegado à vida, apegado à matéria. Nós somos apegados. Então, por isso que eu acho que esse capítulo veio nesse momento falar... Jesus diz, sou o grande médico de almas, né? Venho trazer o remédio, eu vou te curar os sofredores, os pobres, os aflitos. E tem um momento aqui que já não sei mais aonde, porque eu já pulei para cá, para lá, para cá, para lá, que fala dos ricos, pobres dos ricos. E assim, eu quero entender um pouquinho, e entendo hoje quando fala, porque a prova dos ricos é maior do que a prova dos pobres. Assim como quem nasce com muita beleza, né? Então, são todos... A tríade, né? Beleza, poder e riqueza. Esses sim tem que se cuidar, porque estão com as facilidades que o dinheiro traz, que o poder de mandar traz, que a beleza traz. Então, eles sim são pobres, porque eles terão, quer dizer, eles vão sofrer mais do que os próprios que sofrem angústia, como você falou no comecinho. O sofrimento nos aproxima de Deus. Você fala, ai meu Deus, me ajuda. E quando está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo bem, na riqueza, no poder e na beleza, será que a gente permanece ainda orando, vigiando, amando, sendo caridoso? Então, essa, eu não sei onde é que está mais aqui, mas tem um momento que fala, né? Aqui. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Olha, para a gente assim, para arrepiar, porque as provas deles são mais perigosas do que as provas dos outros que estão lá mesmo sofrendo, né? Então,
Então, o Espírito de verdade, né, em alguns momentos, que é o próprio Jesus mesmo, outras vezes são os outros espíritos, ele toma para si e explica para a gente, e o Espiritismo, a doutrina espírita, esclarece realmente por que o rico. Não, eu posso nascer num berço rico, posso ser caridoso, eu posso amar, eu posso ter leveza, eu posso orar, eu posso tudo. Porém, neste mundo que nós vivemos, muito, 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 muito mais material do que espiritual, as provas deles são mais difíceis do que as dos outros, que menos têm. Então, essa explicação, esse entendimento, ele é consolador para nós. Né? Aí tem as instruções dos espíritos que tem várias mensagens, assinado o Espírito de Verdade. E tem uma frase que chega a ser uma bandeira dos espíritas, né? Já vi em diversas camisetas, enfim. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O que essa frase representa para você, Cecília? Olha, que o amor, primeiro é o amor, né? Espírita, amai-vos. Aí eu já vejo sempre Deus. Eu tenho discutido muita religião ultimamente com algumas pessoas que estão ao meu entorno, que abraçam outras doutrinas. E o meu discurso tem sempre tem sido este, né? Amai-vos, porque nós somos de um Pai só. Mas o instruir-vos, ele vem para esclarecer tudo para o ser humano. Não existe evolução sem conhecimento, que são aquelas duas asas da evolução, né? O conhecimento liberta, né? Eu sou professora, eu tenho certeza que sim. O conhecimento liberta, tanto nas questões sociais, quanto nas questões políticas, quanto nas questões religiosas. Ele liberta, mas ao mesmo tempo, o conhecimento espiritual, doutrinário, esse conhecimento também, eu era mais uma brincadeira, tá? Eu era mais feliz quando eu desconhecia a doutrina. É porque você conhecendo, você sabe exatamente o que você está fazendo. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Por isso que você está aqui hoje estudando com a gente. Pois é, e tanto que eu falo da mesma coisa tantos anos atrás, né? Então, esse amai-vos e instruir-vos é a questão mesmo do equilíbrio, da evolução. Aí eu vou falar da evolução da humanidade. Porque nós de vez em quando eu gosto de imaginar, né? Nós evoluímos moralmente e intelectualmente. Moralmente e intelectualmente. Aí a gente vai... tanto moral, que entra a parte do amai-vos, quanto intelectual do instruir-vos, ele é um equilíbrio, né? Então, quando a gente fala assim, tem um novo planeta, né? Haverá um exílio para um outro planeta, talvez serão espíritos com uma inteligência maravilhosa, mas que desenvolveram uma das asas da evolução. Essa asa do conhecimento, não desenvolveu a asa da moral, não desenvolveu a asa do amor. Então, há de ter nas nossas reencarnações, na nossa vida, esse equilíbrio que nós precisamos de ter, né? E não há dúvida nenhuma, Jane, de que o conhecimento liberta em todos os sentidos. Mas a maneira que ele nos liberta, ele nos impõe um compromisso, porque antes eu fazia, mas eu desconhecia. Tudo bem, eu desconhecia. Mas agora eu faço e eu conheço. Então eu sei as consequências, porque se eu semear... Porque nós não acreditamos, né, que ao desencarnar vai ter aquela balança lá e vai pesar os bons atos, os maus atos, e que nós vamos ser condenados. Seremos sim pela nossa consciência, porque está tudo na nossa consciência. Eu gostaria, assim, para finalizar, né, que já chegou na nossa hora, reforçar essa questão de que nós nunca estamos sozinhos.
Então, por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a sua dor, por maior que seja assim a dificuldade que você está passando, todo sofrimento ele tem dia e hora para acabar. Como se diz, tudo passa. E não é Tudo verdade? passa. E passa. Então, se Assim, está difícil, deixe Jesus te pegar no colo, né? Deixa ser consolado. Busque aí a prece, um conselho, né, amigo, de acordo com as suas religiões, né? Se não consegue ir até o templo, né? O templo está dentro de cada um de nós, que nós possamos fazer essa reflexão nesses dias, que por mais que nós achamos que estamos à deriva, nós não estamos. Eu sempre comento que não tem como refazer uma estrada sem retirar as pedras, sem retirar as pedras do caminho. Então, toda vez que nós vamos estar uma estrada toda emburacada, tem que destruí-la para reconstruí-la. E é esse momento que nós estamos vivendo. Muito se fala em mundo de regeneração. É uma coisa que todos nós ansiamos, né? Queremos muito. Até ficamos nos perguntando, será que a gente vai chegar nesse mundo de regeneração? Então, assim, a resposta é: o mundo não vai chegar até nós que temos que chegar até ele, nós que temos que ter condições. se ficarmos andando. Às vezes eu gosto de imaginar, né? Que a gente está evoluindo, né, numa escadaria enorme até chegar lá. Mas às vezes a gente sobe um degrau numa encarnação, sobe mais um na outra você anda para cá e para lá, para cá e para lá, você não sobe mais um degrau. Então somos nós que vamos encontrar, né, esse passo a passo, de degrau a degrau, para a gente chegar nesse mundo de regeneração. E às vezes nós perdemos nosso tempo andando para cá e para lá, no mesmo degrau dessa escada evolutiva. Minha amiga, então, assim, para quem acompanhou, né, hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador, interessante ler, né, tem mensagens belíssimas aqui, assinadas pelo Espírito de Verdade, verdadeiras instruções, verdadeiro consolo para as nossas vidas. E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos saber o que é essa pobreza de espírito quer dizer, né? Maria Cecília, gratidão, minha amiga, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de sempre, tá? Por estar aqui conosco. Eu vi pessoas perguntando do Mirgon, ele, graças a Deus, está cada dia melhor. Já há 2 dias sem o recurso da respiração mecânica, então ele é um verdadeiro milagre. Eu comentei com meu marido que é o primeiro milagre que eu vivencio, porque até nisso, né, a gente tem que observar a nossa volta. Quantos milagres nós já tivemos? Mas é o primeiro, assim, que eu vejo de forma tão notória, né, essa misericórdia divina. Tá? Aguardando por ele nesse espaço aqui, com todo o cabedal de conhecimento dele, né, Jane? Que é dele, né? Eu estou aqui dele, né? É dele, eu estou aqui pela misericórdia divina, né? Eu sou aluna dele. Né? Digamos que tem que estudar a semana inteira para conseguir falar alguma coisa. Mas amiga, um abraço no seu coração, um abraço a todos que estiveram junto conosco. Boa noite a Boa todos. noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até quarta na sua live também. Até quarta de novo. Até quarta, Jane. Um abraço. Tchau, tchau.